Fala galera, eu me chamo Gleice, hoje eu vou falar um pouquinho sobre diabetes mellitus, a diferença básica entre o tipo 1 e o tipo 2 e vou dar uma pinceladinha bem rápida nos critérios para estar se incluindo o indivíduo na população-alvo para o rastreamento dessa patologia, tá ok? Então assim, primeiramente é importante ter noção da definição dessa patologia, né? E o Ministério da Saúde, ele entende como sendo essa doença um transtorno metabólico de diferentes origens, de diferentes etiologias, que vai se caracterizar pelo aumento da glicose sanguínea, ou seja, por uma hiperglicemia, associada a um distúrbio do metabolismo de carboidrato, de proteína, de gorduras. E tudo isso vai ser decorrente tanto de uma ação quanto de uma secreção deficiente do hormônio insulina, tá ok? A insulina, gente, é o hormônio responsável por pegar a glicose e levar para o meio intracelular, tá? Ou seja, levar para dentro da célula. Em relação à sintomatologia, existem alguns sinais e sintomas que podem estar evidenciando tanto para o profissional que está acompanhando o caso, quanto para o próprio paciente que está manifestando esses sintomas, a presença do diabetes mellitus, né? E quais seriam esses sinais, né? Então, o paciente ele tende a ter poliúria, que é o aumento do volume urinário, tá? Que é em decorrência da polidipsia. Então, ou seja, o paciente ele sente mais sede, consequentemente, ele faz uma maior ingestão de água e, em decorrência dessa maior ingestão de água, há uma maior produção de urina, e essa maior produção de urina é uma tentativa do organismo para tentar eliminar o excesso de glicose na corrente sanguínea, tá ok? O paciente também pode ter perda de peso. Por que acontece essa perda de peso? Então, o que acontece? Há um aumento da glicose dentro da corrente sanguínea, só que essa glicose não consegue adentrar a célula. Ou seja, o que pode acontecer, né? Tanto pela deficiência na ação da insulina, como na própria secreção. E ela fica lá na corrente sanguínea. E aí o organismo precisa de energia de alguma fonte para produzir energia para as suas atividades vitais. E a fonte que ele encontra, né, são os lipídios que estão armazenados nas adipócitos, né, no tecido adiposo. E aí ele quebra esse lipídio para produzir energia e, como consequência, o paciente tende a emagrecer. E o paciente também sente muita fome, né, uma característica do paciente diabético. Então, e essa fome também é em decorrência dessa quebra de lipídios, tá? Em relação à diferença do tipo 1 e tipo 2. Então, no caso do diabetes tipo 1, essa é uma condição autoimune, onde o sistema imunológico do paciente ele vai produzir anticorpos e esses anticorpos vão atacar as células betas, que são células que ficam localizadas nas ilhotas de Langerhans no pâncreas. Só para quem não lembra, as ilhotas de Langerhans são agrupamentos de células secretoras de hormônio. Então, essas células betas ficam localizadas nas ilhotas de Langerhans. E o que acontece? Em consequência desse ataque por anticorpos, elas deixam de produzir insulina e o paciente tende a desenvolver o diabetes tipo 1, tá? No caso do diabetes tipo 2, ele pode ser provocado por dois fatores. Tanto por uma resistência à ação da insulina, ou seja, como se o organismo do paciente diabético precisar de mais insulina para colocar uma determinada quantidade de glicose dentro da célula, ou por uma hiperinsulinemia. É como se o pâncreas passasse a produzir menos insulina do que ele produzia antes. E aí o paciente tende a desenvolver o diabetes tipo 2. Tem o diabetes gestacional, que essa é uma condição, é um aumento da glicose durante a gestação, tá? Normalmente tende a desaparecer no período pós-parto dessa mulher, né? Se normalizar esses níveis glicêmicos. Mas é importante orientar essa mulher contra a mudança no estilo de vida, né? Porque se houve esse aumento da glicose sanguínea, né, durante a gestação, isso coloca essa mulher num grupo de maior risco para desenvolver o diabetes. Então, é importante orientar quanto à alimentação saudável, prática de exercício de pelo menos 30 minutos durante 5 dias da semana. É importante, né, orientar quanto à não ingestão de bebida alcoólica, de tabaco, né, fumo, né? E em relação aos critérios para estar se incluindo o indivíduo para a população para ser rastreada, tá? Então, assim, tem um índice de massa corpórea
né, o IMC, que é o normal seria entre 18, algumas literaturas colocam 18,5 a 25. Acima desses 25, ou o paciente tem um sobrepeso, ou o paciente tem uma obesidade mórbida, ou o paciente tem, enfim, é obeso. E aí, se ele tem esse índice de massa corpórea elevado, associado, por exemplo, a um histórico familiar, o pai, a mãe, o irmão teve diabetes, então ele tem uma maior probabilidade de vir a desenvolver o diabetes mellitus, tá? E eu coloco esse indivíduo na minha população-alvo para ser rastreado. Se ele tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, que é o caso de pessoas que têm a CA, que é a suferência abdominal, acima dos parâmetros de normalidade. E quais seriam esses parâmetros? No caso da mulher, 88, e no caso do homem, 102. Então, se eu tenho alguém que está acima desse parâmetro, também ele tem uma maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares, e aí também vai ser incluso para o meu rastreamento. Se é um indivíduo que tem uma idade igual ou maior do que 45 anos, se é hipertenso, se faz uso de antihipertensivo, se teve diabetes gestacional, também é importante, eu vou incluir todos esses indivíduos na minha população para ser rastreado. Se é hemoglobina glicada, que é um exame normalmente solicitado para acompanhar o tratamento do diabetes mellitus. Então, assim, se essa hemoglobina deu igual ou maior que 5,7 e o TTG desse paciente, que é o teste de tolerância à glicose, também deu alterado, então é interessante que esse paciente também seja incluso com uma população para ser rastreada, tá ok? E em relação à periodicidade, para esses indivíduos que estão nesse grupo de maior risco para o desenvolvimento de diabetes, eu vou fazer o rastreamento a cada 1 ano. Então, anualmente, essa pessoa precisa estar fazendo um exame de glicemia em jejum para estar avaliando esses níveis glicêmicos, tá? E a população, o restante da população que não está nesse grupo de alto risco para o desenvolvimento dessa patologia, pode fazer exames, né, a cada 3 anos, né? E no mais era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, né, e deixar seus comentários.